Legal, legal. Tudo bem, pessoal? Então, vamos para mais uma aula dessa disciplina maravilhosa que é a biologia. E hoje nós vamos dar continuidade às relações ecológicas, tá? Na última aula, nós paramos nas relações interespecíficas. Na verdade, eu falei na última aula da primeira relação interespecífica, que foi o predatismo. Então, dando continuidade, né, nessa sequência, nós vamos para parasitismo. Tudo bem, galerinha? Então, trata-se de uma relação desarmônica, né? Lembrando aí que a desarmônica, pelo menos um dos indivíduos sai prejudicado, não é isso? Em que uma espécie, o chamado parasita, vive, né, às custas de um outro indivíduo, de outra espécie, o chamado hospedeiro, tudo bem? Então, no parasitismo aí, o parasita retira substâncias, células ou tecidos aí, tá? Desse hospedeiro e acaba prejudicando, tudo bem? Então, nós vamos ter aqui dois tipos básicos de parasitas. O chamado ectoparasita, tá? Vamos dar uma olhadinha aí no ectoparasita, tá? Instala-se na parte externa, ecto, fora, né? Então, na parte externa da pele, do tegumento aí, tá? Do hospedeiro. Exemplo aí, nós temos as chamadas lampreias, pulgas, né? Piolhos, carrapatos, né? Como exemplo aqui, tá? Então, ectoparasita que fica na parte externa do hospedeiro. Tranquilo? E temos o endoparasita. No caso do endoparasita, né? Ele fica na parte interna do hospedeiro. Okay? Endo, dentro. Tá? Então, vai estar lá nos órgãos internos desse hospedeiro. Exemplo aí, protozoários, bactérias, né? Vermes aí, tá? Como, por exemplo, aqui, a lombriga, né? As famosas lombrigas aí, tá certo? Que são parasitas intestinais aí. Tudo bem, galerinha? Então, essa é mais uma relação aí interespecífica desarmônica. Tranquilo? Olha só, nesse caso aqui, aparecendo de novo a competição, né? A gente já viu a competição intraespecífica, né? Entre indivíduos da mesma espécie e agora a competição interespecífica entre indivíduos de espécies diferentes, né? Então, nós vamos ter aí que também é uma relação desarmônica, caracterizada aí por termos, né? No mesmo hábitat, diferentes espécies com nichos ecológicos semelhantes. Por causa disso, né, vai haver uma sobreposição de nichos, ok? Então, nesse caso aí, duas ou mais espécies competem com parte dos recursos naturais, como alimento, território, luz, né? Se eles forem aí autótrofos, né? Ou nutrientes, de maneira geral. Então, no exemplo aqui, nós vamos ter aqui, ó, três predadores, né? O leão aí, o guepardo e o leopardo, no caso aqui, para competir para uma mesma presa, né? Nesse caso aqui, essa espécie de antílope, beleza? Nesse caso, o que nós temos aqui? Sobreposição de nichos com relação aí à alimentação. Tranquilo? Então, relação interespecífica, né? Desarmônica, competição interespecífica. Tranquilão? Beleza, vamos lá. Olha só, nós temos o seguinte aqui, né? Para mostrar uma situação aí que a gente até já comentou. Então, segundo o cientista russo, o George Gauss, né? Duas ou mais espécies vivendo em um mesmo lugar não podem ocupar o mesmo nicho por muito tempo. Segundo o Gauss, né? Apenas uma delas irá sobreviver, aquela que for mais adaptada. Esse pensamento também ficou conhecido como o princípio da exclusão competitiva, onde uma das espécies acaba excluindo a outra, né? Com relação aí à sua adaptação. E o Gauss, ele demonstrou isso com um experimento, né? Onde ele pegou duas espécies de paramécios, que são protozoários, tá? Ele colocou inicialmente duas espécies que foram cultivadas no mesmo tubo de ensaio. E esse gráfico está demonstrando isso, demonstrando que as duas espécies, tanto o paramécio aurélia quanto o paramécio caudato, conseguiram aí tranquilamente se equilibrar, se desenvolver, tá? Num determinado tempo. Agora veja, elas estão em diferentes tubos de ensaio, beleza? Então teve o seu crescimento.
A partir do momento que o Gauss colocou as duas espécies no mesmo tubo de ensaio, o que aconteceu, né? Como elas apresentam aí nichos muito parecidos, né? Houve competição. Então, a população de Paramécio aurelia sobreviveu, né? Porque no caso aí foi mais eficiente com relação à captura de alimento. E no caso, a Paramécio caudato não conseguiu se desenvolver aí, tá? E ela foi excluída, acabou sendo extinta aí. Tudo bem? Então, comprovando que houve o quê? A sobreposição de nichos ecológicos. Beleza? Ok. Então, vamos lá para mais um exemplo aqui. Uma outra relação interespecífica chamada de amensalismo ou antibiose. Beleza, pessoal? Então, nesse tipo de relação desarmônica, temos uma espécie que libera toxinas, né, substâncias aí, que inibem o desenvolvimento ou o crescimento de uma outra espécie. Tudo bem? Vamos lá. Nós temos aqui um exemplo muito característico, que é o exemplo da maré vermelha. Então, quando há grande disponibilidade de nutrientes na água, fósforo, nitrogênio, e a gente já pode pensar aí que, no caso, essa água está recebendo, por exemplo, uma grande quantidade de esgoto, principalmente que vai estar presente tanto fósforo quanto nitrogênio, tá? Pode ocorrer o crescimento de certas espécies, né, de algas denominadas de dinoflagelados. São esses rapazinhos aqui, ó, tá? Então, a aglomeração, né, dessas algas, tá? Que elas são algas, né, do reino aí protista, tá? Denomina-se maré vermelha. Então, eles se reproduzem tanto, tá, que a água fica nessa coloração avermelhada, por isso chamada de maré vermelha. Então, essas algas, elas liberam toxinas na água, tudo bem? E aí, o que acontece, né? Essas toxinas vão acabar prejudicando o desenvolvimento de outras espécies aí, de outros organismos aquáticos, tá? Banhistas nas praias também podem ocasionalmente se contaminar por meio de ingestão aí de toxinas liberadas na água ou contidas de repente em ostras, né? Que são animais filtradores, tá? Então eles vão reter essas toxinas, por isso muitas das vezes não é aconselhável você comer uma ostra, né? Principalmente ela crua, né? Como muita gente come, sem você, de repente, saber a procedência dela, porque, de repente, ela pode ter passado por uma situação dessa daí e você ter algum problema aí intestinal na ingestão desse animal, tá bom? Então, essa relação, né, chamada de amensalismo, ela também pode ser chamada, como eu falei, de antibiose, tá? Olha só, e é esse nome antibiose, vou mostrar aqui para vocês, tá? Que aconteceu principalmente quando você teve aí bactérias e fungos, né, nessa relação de amensalismo, tá? Então, por exemplo, certos fungos da espécie Penicillium, tá, produzem substâncias antibióticas que inibem o crescimento de bactérias, tá? Então, nós tivemos aqui, ó, em um antibiograma, né, exame que utiliza placas de Petri, aqui a placa de Petri, ó, para testar o crescimento de bactérias, podemos verificar que nos locais da placa onde há fungos, tá? Onde há fungos aqui, ó, tá? Nesse caso, não há crescimento de bactérias. Olha o espaço vazio aqui, não se desenvolve, tudo isso aqui é bactérias, tá? Então, onde o fungo se desenvolve aí, em volta dele, acaba não se desenvolvendo aí as bactérias. Os fungos liberam antibióticos, né? Que inibem o crescimento das bactérias. E isso daí, pessoal, uma historinha interessante aqui, que foi descoberta há muito tempo atrás, pelo Alexander Fleming, e esse cara trabalhava aí com fungos e num determinado momento que ele saiu de férias, chegou no seu laboratório e ele estava trabalhando com bactérias e ele percebeu que em algumas placas de Petri isso tinha acontecido. Tinha dado bactérias e que estava matando ali os fungos, né? E, curioso como é, os cientistas, ele foi analisar o que estava acontecendo e descobriu justamente isso, que os fungos produziam substâncias que matavam essas bactérias. A partir daí, né, quase que por acaso, foi fabricado, produzido o primeiro antibiótico, chamado de penicilina, justamente por causa desse fungo aí, o Penicillium, beleza? Esse gênero de fungo. Tudo bem, galerinha? É isso daí. E a gente fecha aqui com as relações interespecíficas aí, né? Desarmônicas. Beleza, então? Legal, legal. Então, para fecharmos
a parte de relações ecológicas, vamos para uns casos especiais. E o primeiro caso especial que eu trago para vocês é a chamada sinfilia, também conhecida como esclavagismo, tá? Que ocorre entre formigas e esses animais aqui, esses insetos chamados de pulgões, tá bom? Os pulgões, pessoal, eles se alimentam da seiva elaborada, né, das plantas, tá? E o que acontece? Quando eles se alimentam dessa seiva elaborada, eles vão estar aí, né, depois do seu processo digestório, eles acabam liberando, como se fossem suas fezes, gotas açucaradas, tudo bem? Né? Até por causa do alimento deles aí, que é a seiva elaborada. O que acontece? Essas formigas, então, passam a cuidar desses pulgões, né, e acabam levando eles lá para os seus formigueiros, tá? E ficam lá numa espécie de carinho com eles, acariciando lá os seus abdômen, e eles vão liberando essas gotinhas açucaradas, né, as suas fezes, vamos dizer assim, e elas se alimentam dele, tá? Então, elas acabam se aproveitando dessa produção dos pulgões, tá? Então, elas levam eles para os formigueiros e também levam lá, muitas das vezes, parte de folhas e tal, para que elas possam ir se alimentando e ir produzindo essa seiva elaborada, tudo bem? Então, é uma vantagem aí que os pulgões têm. Outra vantagem que eles têm é porque eles são predados por joaninhas, e as formigas acabam aí ajudando a defender esses pulgões contra as joaninhas, tudo bem? Tranquilo? Então, vantagem eles têm e as formigas também têm vantagem pelo fato de estar tendo aí alimentos. Agora, alguns pesquisadores falam aí que os pulgões acabam sendo aí levados, né, para os formigueiros contra a sua vontade. No caso, eles é como se eles estivessem sendo escravizados, né? Passam aí a trabalhar para as formigas, por isso o outro nome da relação, também chamada de esclavagismo. Tudo bem? Isso é um caso especial, a sinfilia, que nesse caso aí a gente pode até classificar em outros tipos aí, como por exemplo a própria cooperação, onde os dois indivíduos acabam tendo benefícios aí, mas que não é uma relação que é obrigatória. Beleza? Vamos para mais um exemplo aqui de casos especiais. Então nós temos aqui a camuflagem, que trata-se aí da capacidade que o predador, né, ou a presa tem de se assemelhar à paisagem onde vive, tá? Então, no caso da presa, a camuflagem é uma importante adaptação, pois confunde o predador. Também, para o predador, a camuflagem confere grande adaptação, pois a presa terá mais dificuldade em localizar o predador, tá? Então, a camuflagem aí também é um caso de relação aí especial, um caso de relação ecológica especial, tudo bem? Temos o exemplo aí da coruja das neves, né? Outros exemplos que a gente tem aí, como por exemplo o camaleão, que ele fica com as cores ali modificadas de repente da cor da relva, né? Está verdinha, ou se está seca, e ele acaba se camuflando ali, e outros organismos que a gente tem aí fazendo esse papel de camuflagem. Certo? Então, vamos para o último exemplo aqui, que é o mimetismo. Cuidado! A camuflagem, o organismo vai se camuflar com o ambiente, tá? Ele vai se confundir ali com o ambiente ou para pegar a sua presa ou de repente para fugir do predador, né? Agora, o mimetismo trata-se da capacidade que uma espécie tem de imitar a morfologia ou o comportamento de uma outra espécie, tá? Aumentando aí a probabilidade de sobrevivência no caso de proteção contra predadores. Dá um exemplo, dá uma olhada nesse exemplo aqui, ó, mimetismo em borboletas, né? Então, segundo alguns autores, as marcas redondas contidas nas asas da borboleta coruja, essa aqui, ó, tá? Fazem com que os predadores confundam com os olhos das corujas. Então, quando a borboleta está aí, que o pássaro chega aí, né, que ele dá uma olhada nessa estrutura aqui, ele se confunde aqui com o olhar da coruja, tá? Então, assim, pelo menos em tese, né, a borboleta imitando aí, ou mimetizando os olhos da coruja, acaba espantando os seus inimigos naturais, tá bom? Outros exemplos que nós temos aí de alguns insetos, um inseto chamado de bicho-pau, né, que ele se imita troncos de árvores, né? Tem um outro chamado de bicho-folha também, que imita lá uma folha, tá? Então, esses são exemplos de mimetismo, tá?
Quando uma espécie tenta imitar a morfologia ou, de repente, o comportamento de uma outra espécie. Quando é com o ambiente, isso se chama camuflagem. Beleza, galera? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês com relação a relações ecológicas, tudo bem? Um grande abraço para vocês, tudo de bom e até o nosso próximo encontro, até a próxima. Valeu, tchau, tchau.